Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui, estreando, inaugurando essa série de aulas voltada para projetos de animação. É, Tenho um agradecimento super especial para o PROAC, aula de produção executiva com Silvia Prado. Primeiro, eu vou falar um pouquinho de mim, então. Então, um pouco do meu currículo. Eu fiz FAAP, cinema, e fiz história na PUC. Na FAAP, eu estudei junto com o Eliseu, que acho que muitos de vocês conhecem, o Eliseu, conhecia Eliseu Lopes Filho, que era eu, ele e Abel Gomes. A gente era um grupo assim, super unido na FAAP. E Abel trabalhava com o Briquet, que era esse artista maravilhoso que tinha uma produtora de animação, e acabou levando tanto eu como o Eliseu para lá. E aí a gente trabalhou muitos anos juntos por lá. Depois eu e o Eliseu abrimos uma produtora juntos, que chamava TT1. Isso foi comecinho da década de 90. Foi bem bacana, a gente produziu muitos comerciais e no meados de 90 a gente se separou e eu montei a Cinema Animadores. E dentro da Cinema Animadores, estou com ela até hoje, então já fiz bastante coisa, né? No meados dos anos 2000, entrei para a BPI TV e daí eu fiz muitas viagens e muito evento de formação para conhecer o mercado, para entender de projeto e tal. Então, eu estou bem feliz porque eu acho que eu vou poder trazer, dividir um pouquinho com vocês aquilo que eu andei aprendendo, né? As nossas aulas, a ideia, pelo menos, é dividir em três aulas, mas talvez aconteçam quatro. Mas, em princípio, primeira aula é uma coisa tipo o que faz um produtor executivo, a definir o filme que você tem, né? Quais são os formatos, os mercados, os territórios, festivais, e o básico do desenvolvimento da produção do filme. Depois, na segunda aula, a gente vai falar um pouquinho da equipe de produção, equipe padrão, cronograma, orçamento, análise técnica, desenho de produção e acompanhamento do filme, né? Entregas. E também um pouco de prestação de contas. Na terceira aula, vou contar um pouco desse projeto que eu sou muito fã, um projeto que a gente produziu, que é o Zica e os Camalhões, um projeto que já andou em muitas aulas por aí, aulas que falavam de transmídia, mas aí a gente vai ver depois. Então, vamos começar aqui nessa primeira, né? Sobre a questão dos formatos mesmo, né? Então, a gente tem que um filme, ele pode ser um curta-metragem, né? Basicamente, curta-metragem é aquele que tem até uns 15 minutos, por aí. Depois a gente tem um média-metragem, que é alguma coisa entre 15 e 70, 69 minutos. E depois a gente tem o longa, que é a partir de 70. Cada país tem um pouco umas diferenças em relação a isso, mas aqui no Brasil é assim que isso é formatado. No final da aula, dessas aulas, vou entregar para vocês uma apostila. Nessa apostila tem uns links, e um dos links é justamente da Ancine, que mostra um pouquinho essa questão desses formatos, fala também um pouquinho dos festivais, e lá tem cronograma, orçamento, vai ser um link bem útil para vocês, né? Então, a ideia é que a produção artística, ela é a criação do filme em si, o desenvolvimento da ideia, né? Porque, assim, às vezes a gente tem ideia e acha que já tem um projeto, né? Então, assim, essa ideia tem que ser bem desenvolvida, bem trabalhada para efetivamente virar um projeto, né? E cada tipo de projeto tem um tipo de equipe especial, né? Então, a gente, na hora de escolher quem são as pessoas mais importantes da equipe, né? Que não mais importantes, mas as pessoas que coordenam as equipes, é importante a gente pensar no tipo de trabalho que elas vêm desenvolvendo e o tipo de trabalho que a gente quer desenvolver, né? Então, o filme pode ser curta, pode ser média, pode ser longa, ele pode ser série também, né? Os curtas-metragens, em geral, eles têm uma coisa super interessante que ele pode virar um piloto de uma série, né? Então, assim, no curta é onde a gente pode exercitar mais linguagem, onde a gente pode trabalhar mais o lado artístico do filme, onde a gente tem menos compromisso comercial com ele, né? Então, assim, o curta, ele é um jeito muito bacana de você trabalhar
a sua ideia em cima desse produto audiovisual, porque ele pode ser feito sem muitas amarras, né? Quando você está trabalhando na coisa da série, aí você, em geral, tem que se preocupar muito com a audiência, né? Então, o formato é super importante, ah, o tipo de produto que você está oferecendo, né? Quer dizer, assim, o tipo de técnica que você está oferecendo, o tipo de procura que as emissoras têm. Então, tudo isso aí acaba fazendo com que você tenha mais limitações, né? Então, em geral, se você começa por um curta, exercitando um pouco a sua ideia e a linguagem do filme, pode ser uma coisa muito bacana, né? E hoje em dia tem muito edital para isso, né? Então, sobretudo agora, acho que vão lançar muitos editais também na Lei Paulo Gustavo e tal, então é um momento que pode ser muito favorável para você exercitar o seu lado criativo e de produção, né? E essa aula de produção executiva justamente é um pouco isso, quer dizer, para dar uma base para que você possa produzir os seus trabalhos de maneira ah, mais organizada, né? Então, pensando assim, quando você vai produzir um filme, você em animação, né? Que técnica que você está buscando trabalhar? Essa técnica é uma técnica que você domina? Você conhece pessoas que dominam bem essa técnica? Porque às vezes você acaba ficando refém de uma coisa assim, porque você não tem muito conhecimento. Então, é legal de você trabalhar com coisa que você já conhece, né? Isso aí ajuda muito, né? Então, em animação, a gente tem, vamos chamar assim, no 2D você tem dois tipos básicos, assim, que um a gente chama de cutout, né, que é essa animação que é mais limitada, mais em pecinhas que você trabalha, que a gente vai ver alguns exemplos, e a animação que a gente chama de full animation, mas que nem sempre full, mas que é de uma coisa mais clássica, em cima animação fluida, vai, vamos chamar assim. Daí você tem a animação stop motion, que você pode trabalhar com objetos mesmo, né? Ou desenhos em que você trabalha pedacinhos, né? Que você vai montando, vai trabalhando, né? A sua mão vai frame a frame, trabalhando essa exposição das artes, que depois juntas, né? 24 frames, 30 frames por segundo, montam uma, um movimento fluido, né? E você tem a animação 3D, computação gráfica, né? Que daí tem uma porção de também técnicas dos 3D mais sofisticado, 3D menos sofisticado, mas que basicamente no 3D você vai precisar de muita tecnologia, muito computador, né? E o 2D ele pode ser desenhado ou ele pode também ser totalmente feito em computador, com formas e tal. Isso eu vou deixar também os links para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu não vou me ater muito sobre a animação propriamente dito, porque senão não vai dar muito tempo da gente falar sobre a produção executiva desses filmes. Então, basicamente, acho que era importante a gente entender o que faz um produtor executivo, né? Então, aqui, ele elabora o plano de financiamento para o projeto, ele capta recursos para o filme, pelo meio de inscrição, por edital, por parceria. Ele planeja o orçamento e o cronograma de produção de cada etapa do filme. Ele contrata a equipe, ele realiza os pagamentos, ele contrata, aluga ou compra equipamento e os programas necessários para a realização do filme. Ele alia as demandas criativas e as demandas operacionais do projeto. Ele gerencia e supervisiona toda a produção e gestão financeira do projeto, mas também o serviço jurídico. Ele controla toda a qualidade da produção, ele dá feedback, ele acompanha o projeto de todas as etapas, tanto para os diretores como, eventualmente, para os patrocinadores. E, sobretudo, ele antecipa os eventuais problemas e ele soluciona as questões que eventualmente surjam. Então, em geral, um produtor executivo ele tem que ter muita experiência, porque ele tem que ter muita carta na manga, né? Então, as pessoas que gostam, né, que teriam vontade de serem produtores executivas, a minha sugestão é que eles comecem trabalhando em produções, acompanhando as produções, depois fazendo assistência
para um produtor executivo, e aí finalmente, então, fazendo a produção executiva, porque é o cara que tem na mão as ferramentas para que o projeto aconteça, sabe? Equipe padrão. E aí, isso aí depende muito, porque assim, um filme pode ter uma equipe super enxutinha e pode ter uma equipe muito grande. Isso vai depender da complexidade e da duração do filme. Então, eu diria para você assim, que um filme super básico, né? Um filme enxutinho, que a gente está fazendo assim, com os amigos e tal, quem que tem? Tem o cara que escreveu o roteiro, né? Normalmente, nesses filmes assim, tem o roteirista é o diretor, né? Mas você tem que ter um roteirista, você tem que ter o diretor, que é aquele que vai pensar de como é que esse roteiro vai virar um filme, né? Do ponto de vista criativo. Você tem o produtor executivo, que é como é que essa criação vai poder ser ah, executada, vai poder virar realidade, né? Aí você tem o animador, que é aquele que vai animar, e aí vamos falar depois mais, né? Porque animador, enfim, dependendo da técnica, você tem animador, intercalador, clean-up, você tem animador mais senior, animador menos senior, mas enfim, aquele um ou aquela equipe que vai tratar da animação, né? E também da arte final, né? Da pintura e tal. Aí você tem o cara da finalização e dos efeitos, né? E aí você tem o cara da trilha e da locução. Então, no mínimo, você tem essas pessoas, ou essas funções que podem ser exercidas por menos pessoas ainda. Mas, basicamente, é meio que isso. Lembrando, então, que tem algumas funções aqui que eu vou colocar meio por alto também, mas são as funções, né, que essa equipe padrão faz dentro de um cronograma de um orçamento estabelecido pelo produtor executivo, que a gente vai falar mais detalhadamente sobre isso, né? Mas, assim, estava pensando em mostrar um pouquinho agora para vocês como é que acontece um fluxo, como é que acontece o desenvolvimento do filme e a produção e a pós-produção. Então, assim, basicamente, a gente tem 5 etapas para o desenvolvimento, para a produção do seu filme, né? Então, desenvolvimento, pré-produção, produção, pós-produção e a distribuição. Cada etapa dessa tem umas características que são muito essenciais e muito próprias para o andamento do projeto, que ela pode ser ou linear ou não linear, na medida em que o filme é mais complexo, então as coisas vão acontecendo um pouco simultaneamente, né? Quando há o planejamento do curta, é necessário que toda etapa de pré-produção esteja completa para a produção. Mas quando são séries, cada episódio é tratado como um curta. Então, por exemplo, o episódio 1 pode estar em pós-produção e o episódio 5 em desenvolvimento, mas eles não precisam caminhar juntos o tempo todo. Relembrando que cada tipo de animação tem etapas extras e particularidades que não podem ser esquecidas quando a gente for dar uma olhada nesse fluxograma. Então, você tem a ideia conceitual, aí, pá, roteiro e concepção visual, né? A partir do roteiro, né, tem uma premissa, o esboço do que é o filme e um primeiro tratamento, né? A concepção visual, você começa pensando no conceito dos personagens, né? Como é, que cara que eles vão ter e tal. Depois, você pensa no conceito também dos cenários, dos objetos, que cara, né, na direção de arte que isso tudo tem, né? Que aí depois tudo isso junto traz uma que a gente chama de Bíblia, né? Que a Bíblia nada mais é do que tudo isso junto para que qualquer pessoa que entre na produção do filme perceba, fale, ok, esteja todo mundo dentro do mesmo olhar, todo mundo está produzindo o mesmo filme, não está só na cabeça de uma pessoa ou na cabeça de outra. Aí na pré-produção, né, é feito então esse momento do storyboard. Fizemos já então a concepção visual e o roteiro, né? O storyboard é totalmente da pré-produção, a gravação do som guia, e aí a gente grava os diálogos definitivos ou não, e aí a gente faz o animatic, né? O que é o animatic? É aquele momento do storyboard sobre o áudio, como se fosse um filme. Então, é um filme desanimado. Você tem lá
toda a locução, todo o áudio, todos os diálogos e todos os desenhos. Então, você ali pode sentir muito bem o ritmo do filme, se passou aquilo que você estava querendo passar, se eventualmente determinado momento foi muito rápido, se determinado momento está muito devagar. E esse animatic vai ser o seu guia, porque na medida que você vai animando, você depois vai substituindo as cenas animadas pelo lugar ali no animatic. Então, o filme desanimado vai ficando bastante animado, né? E também, com o animatic, você pode já passar para o pessoal que está fazendo o áudio, porque eles também já vão pensando na trilha sonora, no tipo de sons que vão ter, sons de ambiente, de ruído, porque ali já está meio não, né? Está totalmente descrito, você já está vendo que você está numa avenida, então o cara já fala, bom, aqui barulho de carros, ônibus, enfim. Visualmente já está claro o que vai ter. Então, o cara da trilha também já vai trabalhando isso. A animação, propriamente dita, se for uma animação assim, mais clássica, vai, que a gente tem feito, assim, mais clássico no sentido de básico, né? Assim, o que mais tem sido feito hoje em dia é a animação cutout, que ela é mais simples, tem programas de computador que ajudam muito, né? Tem o Toon que ele acho que é o mais utilizado, e, e é mais fácil de dividir, sabe? Você pode trabalhar com muitas pessoas, né? O tal do rigging, também não vou muito longe, que estou supondo que quem está querendo falar, entender sobre produção executiva de animação já conheça, mas só um pouco relembrando, o rig é a preparação dos bonecos. Então, é junto com o animador, porque o animador sabe que tipo de expressão que esse boneco vai ter, que tipo de movimentação que ele vai ter. Então, ele conversa ou com uma pessoa que é especializada em rigging, ou mesmo com um animador que manja bem, e na medida em que ele vai explicando o tipo de movimentação, de expressão que ele espera desse personagem, a pessoa que está fazendo o rigging, então, vai preparar de maneira que o personagem possa trazer todas as tudo aquilo que se espera do personagem, né? Depois se faz o setup, que é a união disso aí, ok, bacana. E aí então vai animar e depois tem todas as revisões e as correções, sempre de maneira a gente busca é, fazer um briefing muito preciso para o animador, mas ele já sabe, porque ele olha ali no storyboard, ele sabe aquela cena tem X segundos e a gente está querendo passar aquela emoção ou aquela ação, então é bem específico, né? Então, normalmente as refações, as correções são correções mais técnicas do que, ai, não gostei muito, em vez dele pular, vamos fazer ele andando, né? Na animação, a gente não consegue fazer como a gente faz um filme live action, que a gente, sei lá, na mesma cena, você pede para o personagem fazer coisas diferentes, né? Ai, aqui não, aqui você anda devagar, para e põe a mão na cabeça. Não, vamos fazer essa cena correndo para sentir se isso está mais dramático, enfim. Nananá, né? A animação é uma coisa que tem que ser super controlada. Quando ela começa, você tem que saber muito bem onde você quer chegar. E aí, então, esse também já é um papel do produtor executivo, sabe? Então, assim, acho que o produtor executivo tem que tentar tirar muita objetividade dos criadores e muita metodologia na produção e na aprovação de cada etapa, para que a gente não volte para trás. Então, a gente está sempre seguindo adiante, né? Porque pode ser um verdadeiro horror, sabe? Tem que tomar muito cuidado. O que a gente chama de pós-produção, então, na animação, a gente chama de composição, né? Que horas que você entra na pós-produção? É a hora que você, então, coloca os personagens com fundo, né? Porque são desenhados separadamente, né? Personagens próprios, que são os objetos de cena, e o fundo. E, e aí, então, existe essa composição de tudo junto, né? E aí são feitos também os efeitos visuais e, eventualmente, um motion graphics, né? Aí você monta isso, né? Arran- Rearranja isso bem precisamente. E é o momento também, então, da trilha finalizar, né? Ele já estava lá com a Animatic, pensando e tal, uma hora que está com o filme pronto ali, é a hora, então, que a trilha vai
finalizar, vai produzir e vai gravar também os efeitinhos sonoros, que também ele tinha separado e vai colocar. E aí, então, é feita a tal da edição de som, mixagem, correção de cor, e o que a gente chama de export, que é exportar, né? Final nos mais diversos formatos. Bom, o acompanhamento do projeto, vai então relembrando um pouquinho, a gente já falou que o produtor executivo está lá no começo, super forte, ajudando a tornar aquela ideia um projeto, né? E aí, na hora que aquilo virou um projeto e a gente conseguiu maneiras físicas, né, sei lá, ou algum tipo de financiamento, ou que todo mundo, ou colocar uma porção de pessoas entusiasmadas para trabalharem de graça naquele filme, porque é legal pra caramba e o filme deve ser visto também, né? Então, assim, o produtor executivo, ele também é um pouco cheerleader, sabe? Ele anima a equipe para estar produzindo, para estar fazendo, para estar viabilizando, né? Então, uma vez que o projeto está sendo produzido de acordo com essas etapas que a gente conversou, é, é parte da produção executiva, né, da função do produtor, organizar as tarefas diárias e semanais de cada animador, né? Depois a gente vai ver, é, eu produzi para vocês uns cronogramas para vocês levarem também, que é uma maneira de gente acompanhar. Aí pode ser diariamente, pode ser semanalmente, pode ser mensalmente, depende do tamanho do projeto, mas é muito importante que o produtor executivo tenha noção super periódica, diária, se possível, daquilo que está sendo produzido e checando se aquilo que estava imaginando que ia estar produzindo é o que está produzindo. Da mesma maneira, a questão das finanças, né? Da parte financeira mesmo. Então, tem que acompanhar de forma super detalhada desde o comecinho, né? Assim, então, eu planejava gastar X de roteiro, eu descobri que eu vou ter que chamar alguém para ajudar e vai aumentar. Então, onde é que eu vou conseguir economizar para que isso não vire um estouro? O filme ele não pode estourar, porque a gente não tem de onde tirar mais dinheiro. Então, é muito importante que ele seja visto com muito critério e muita determinação, né? Então, o produtor executivo está lá acompanhando esse orçamento de forma detalhada, ele edita aquilo que tem que ser, mexe, né, naquilo que tem que ser mexido na hora certa, e ele trabalha de braço dado com a figura do controller. Em projetos menores, ele é o próprio controller também. O controller é o cara que está lá, na grana mesmo, ele está olhando dado a dado, de como é que a gente contrata a equipe, né? Assim, então, essa pessoa, ela entra trabalhando como pessoa física ou como pessoa jurídica. Ah, ele tem uma MEI, essa MEI pode prestar esse tipo de serviço? Ah, não, ele trabalha como produtor, ele trabalha como profissional autônomo, então ele tem que saber que ele vai ter que dar um RPA, esse RPA, que é um recibo de profissional autônomo, tem um desconto enorme, enfim, essa assim não essa arte de produzir, né, mesmo que sejam pequenas animações, sempre que entra alguma verba, é importante a gente pensar que a gente tem que ser muito profissional e muito cuidadoso, porque em geral você está trabalhando com dinheiro que não é o seu. Então você tem que prestar conta, né? E se tem uma produtora que está lá encabeçando isso, ela também tem que ficar muito ligada nos impostos que ela tem que pagar. Então, ela não pode contratar alguém que eventualmente, cuja empresa não está preparada, não está autorizada para prestar aquele tipo de serviço, porque se tiver uma auditoria, ela vai ser punida, penalizada. Então, assim, existe todo um olhar muito. Tem que ser muito rígido, sabe? Então, assim, às vezes a figura do controller, que é o cara mais que faz isso, acaba sendo um cara muito antipático, porque ele é o cara que. Não, ele fala muito não. Mas ele é o cara também que justamente torna possível e segura essa produção para as produtoras, né? Então, a gente está lá, voltando, acompanhando esse orçamento de forma muito precisa, né? Outra coisa bastante que acontece muito é que o produtor executivo
ajuda a revisar esses materiais e dar feedback. Ele é o cara que vê junto, em geral, as animações junto com o diretor, ouve a opinião do diretor, o diretor se está feliz, se não está feliz, ele monta essa interrelacionamento entre o diretor e a equipe, de forma a fazer com que as necessidades artísticas do diretor sejam cumpridas dentro daquilo que já está combinado, de tempo de trabalho e orçamento e cronograma, né? Então, todas não, mas muitas alterações, elas impactam na qualidade do projeto e no orçamento, né? Aí o filme, uma vez que termina, né, que deu tudo muito certo e tal, um pouco eu acho que a gente já falou, mas relembrando então, a gente tem alguns caminhos que eles seguem, né? Caminhos que eles seguem. Os curtas seguem os caminhos dos festivais, né? E também um pouco dos streamings e tal, tem o canal curta, mas assim, basicamente ele tem internet, YouTube e alguns streamings que recebem curtas, né? E os festivais. Os festivais são super importantes, não só para os curtas, mas para os médias e para os longas-metragens, para trazer a gente chama de awareness, né? Para despertar o interesse do público, porque o filme que ganha prêmio ou que está em muitos festivais, ele é um filme muito comentado, ele é um filme valorizado, e isso vai ajudar na hora que você for vender, um filme vai vender melhor na medida que você tem mais prêmios e mais visibilidades, né? Visibilidades? Não, visibilidade, né? E o média-metragem, o caminho dele natural, além do streaming, né, dos YouTubes da vida, enfim, da internet, né, na vida, ele vai muito bem na televisão aberta, né, o média-metragem, e não vai nada bem no cinema, né, porque no cinema não se exibe média-metragem, curta às vezes tem, né, uma mostragem, alguma coisa que você faz muitos curtas ao mesmo tempo, mas o média, ele é mais limitado, então ele vai mais para televisão e algum festival. E longa, a gente já sabe, enfim, vai para televisão, para festival, para internet. Agora, é o mais complicado de se produzir, né? Aí eu pensei que eu também devia falar um pouquinho sobre a questão dos territórios da distribuição, né? Que quando você faz o filme, você pensa no seu território, no seu país, né? Ok, estou no Brasil, estou fazendo aqui. Mas na medida que ele fez sucesso, que você consegue vender ele para uma televisão, que você consegue vender ele para um streaming, que você consegue vender ele para ter um sales agent que vai vender o seu filme para o mundo, então, é pensar nos continentes. Então, normalmente os filmes são comprados de acordo com aqueles territórios que eles vão passar e nas janelas que eles vão ser exibidos também, né? Então, por exemplo, o Zika, que a gente vai falar na terceira aula, ele foi vendido para Nickelodeon para ele passar em toda a América Latina e ele passava na televisão a cabo. Aí, ele poderia eventualmente também passar no streaming deles, é outro valor, né? Então, em cada janela que ele vai passar, ele é pago por isso, né? E cada continente que ele vai passar, ele é pago por isso. Então, ele é um valor quase jogo de war, né? Para você passar na Europa e América Latina, é um valor X, só na Europa, só na África, só na Ásia, só no país, vamos passar em Israel, enfim. Tem todo um trabalho muito especializado disso. Tem pessoas que são especializadas, tem empresas que são especializadas na questão dos festivais e na questão da distribuição, mas isso é um lado que a gente fica atento, vamos chamar assim. E o produtor executivo também atua nessa área, né? Então, o produtor executivo vai lá desde a ideia até a distribuição, né? E passou pela prestação de contas também. Então, basicamente, eu acho que essa é a nossa primeira aula, um panorama geral, aonde a gente pôde conhecer um pouquinho sobre o que são esses filmes, o que é o papel do produtor executivo e a responsabilidade dele. Passando por alguns
instrumentos que são super importantes para o produtor executivo, que é uma planilha de Excel, trabalhando a parte do cronograma e também a parte do orçamento, do acompanhamento. Existe também um programa que é bem bacana, mas aí assim é um programa mais caro, se chama Movie Magic, que é um programa que ele é muito utilizado também pelas plataformas, agora Netflix, Amazon, eles Disney, eles vêm ultimamente contratando profissionais para a produção. Se ele gosta do seu projeto, ele compra o que eles chamam de formato, ele compra o conteúdo do seu projeto e aí ele vai contratar você para a produção. Eventualmente até nem te contrata, contrata outra empresa para produzir, mas supondo que a coisa ocorra da melhor maneira, ele contrata você para a produção. E aí ele tem todo um olhar de muito rígido na prestação de contas e no andamento do filme, para que garanta que você não esteja, não faça com que ele corra riscos de não entregar aquele filme que ele está querendo produzir, né? Então eles prestam muita atenção na qualidade da produção do material que vai sendo produzido, assim como na manutenção do planejamento de cronograma e de orçamento. Então, até a aula que vem. Eu vou deixar meu e-mail aqui, silvia@cinema-animadores.com.br. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode mandar um e-mail, coloca no assunto produção executiva com Silvia Prado, que daí eu já vou ficar mais atenta e eu tento responder o quanto antes.